Filipe II. Filipe II de Portugal ou Filipe III de Espanha, nasceu em Madrid, a 14 de abril de 1578 e morreu em Madrid, a 31 de março de 1621, também chamado de Filipe, o Piedoso. Foi o rei da Espanha e Portugal de 1598 até sua morte. Era filho do rei Filipe II de Espanha e sua quarta esposa Ana da Áustria. Foi rei aos 20 anos, em 13 de setembro de 1598, e como Filipe II rei de Nápoles, da Sicília, rei titular de Jerusalém, rei da Sardenha, Filipe II rei de Portugal. Foi ainda duque de Milão, conde de Artois, conde da Borgonha, conde de Charolais. Um relato da morte do rei Filipe II, pai do rei Filipe III na hora da morte. Filipe II, rei de Espanha, chamou seu filho, Filipe III, na hora da morte, e, depois de afastar a roupa, lhe mostrou o peito roído de vermes, dizendo: "Vê, príncipe, como se morre, e como se acabam as grandezas do mundo." Depois exclamou: "Porque não fui eu, em vez de monarca, simples frade leigo de qualquer ordem?" Mandou depois que lhes pusessem ao pescoço uma cruz de madeira, e tendo disposto todas as coisas para sua morte, disse a seu herdeiro: "Quis, meu filho, que estivesses presente a este acto, para que visses como, no fim da vida, o mundo trata ainda os próprios reis. Sua morte é igual à dos mais pobres da terra. Aquele que melhor tiver vivido, esse é que achará junto de Deus mais alto favor." E este mesmo filho, que foi depois Filipe III, ao morrer com apenas 43 anos de idade, disse: "Atendei, meus súbditos, a que no meu necrológio somente se fale do espetáculo que tendes presente. Dizei que na morte de nada serve o título de rei, a não ser para sentir-se maior tormento de o haver sido. Oxalá, em vez de ser rei, tivesse vivido em um deserto servindo a Deus. Ir-me-ia agora apresentar com mais confiança entre seu tribunal, e não correria também o risco de me condenar." Filipe II de Portugal, nasceu no mesmo ano em que morreu seu irmão Dom Fernando, sendo jurado herdeiro seu outro irmão, Dom Diego. O último filho varão da quarta esposa do pai, tendo ficado órfão de mãe aos 2 anos. Quando em 1582 seu irmão Diego morreu, e foi jurado herdeiro. Educado pelo pai para governar um império extenso, jamais demonstrou aptidão. Desfazendo-se dos antigos conselheiros do pai, cercou-se de jovens ministros, deslocando antigos funcionários como foi o caso de Cristóvão de Moura, nomeado vice-rei de Portugal. Pôs em curso um processo de centralização política da União Ibérica, empossando em 1601 e em 1602 magistrados e ministros espanhóis para Portugal, decisão que contrariava o arranjo de seu pai Filipe II em tomar. Dom Cristóvão de Moura, elevado a Marquês de Castelo Rodrigo, foi nomeado vice-rei de Portugal, o que indignou os portugueses, apesar da sua administração ser das mais hábeis. Lerma procurava um pouco favorecer Portugal e cimentar a união com medidas de importância. Tratou do desenvolvimento da marinha, aboliu os portos secos, as alfândegas, abriu os portos de Portugal ao comércio inglês, e por algum tempo também os teve abertos ao comércio holandês, o que pouco durou, prejudicando Portugal. Em
1609, sem poder lutar por mais tempo com os Estados da Holanda, assinou trégua de 12 anos, mas o Marquês de Castelo Rodrigo, que assinou a trégua na Europa, deixou que continuassem as hostilidades nas colónias. Nessa época Filipe III de Espanha publicou edito expulsando os mouriscos da Espanha. Filipe III de Espanha criou o Conselho da Índia, em 1604 e estabeleceu a paz com a Inglaterra e as Províncias Unidas em 1609. Mandou fazer a Plaça Maior em Madrid em 1620. Foi acolhido com entusiasmo, as câmaras e as corporações gastaram enormes somas para a recepção. Insinuou-se-lhe que fizesse de Lisboa a capital da monarquia espanhola. Os fidalgos e os jurisconsultos queixaram-se de que nem recebiam mercês, nem eram empregados nos tribunais, nas embaixadas, nas universidades espanholas. O Duque de Uzeda tratou com aspereza o Duque de Bragança, que viera prestar homenagem. Depois de meses em Lisboa, Filipe partiu em outubro, deixando o país descontente, sobretudo depois da recondução do Marquês de Alenquer no cargo de vice-rei. O seu filho, o futuro Filipe IV de Espanha, foi jurado herdeiro legítimo pelos portugueses. No resto dos antigos domínios de Portugal, os holandeses haviam tentado tomar as Molucas, Malaca e Moçambique, sendo vencidos por André Furtado de Mendonça e Estevão de Ataíde. No seu reinado publicou-se em Portugal em 1613 a reforma das ordenações do reino, de que o rei tratou bem no começo do seu reinado. São as conhecidas ordenações denominadas Ordenações Filipinas, que foram precedidas pelas intituladas Afonsinas e Manuelinas. Este rei ficou conhecido em Portugal pelo cognome do Pio ou Piedoso. Ao deixar Portugal em 1619 adoeceu gravemente, e nunca mais se restabeleceu, falecendo em um ano. Durante 53 dias esteve acamado, coberto de chagas e abscessos. Morreu aos 71 anos devido a tromboembolismo pulmonar, devido à imobilização prolongada. Decretou as Ordenações Filipinas, em 1603. Um código unificado das leis inspirado nas ordenações manuelinas, com algumas alterações, válido para Portugal e ultramar. Herdara a coroa e os inimigos do pai, Inglaterra, Holanda, França. No Oriente, os holandeses fustigaram Moçambique, forçaram a retirada dos portugueses das Molucas em 1600. Tomaram Ceilão em 1609 e expulsaram os portugueses do Japão em 1617.